Olha aqui, já já eu venho com o caso dos dois, do marido, que não deixava a mulher nem olhar para trás, mas ele podia ter amante. Ele ainda se achou cheio de razão. Quanto vem junto? Olha, mostra ali. Olha quanto vem. Corta aqui. Esse aqui combinou e ele dizia o seguinte, ele montou um negócio, uma baita de uma, chama arara. Eu não sei se você sabe o que é arara. Arara é quando o cara monta um negócio que não existe, né? Então ele monta para vender. No caso deles, eles vendiam casa própria. E aí, para classe média, hein? Isso chama arara, porque na verdade é apenas um local onde vai parecer que é tudo honesto e não é. E aí eles montaram um negócio de vender imóvel. Muito bem. Aí chegou lá, o moço foi lá e disse, como é que é o imóvel? Não, o imóvel é assim, leva para ver, não sei o quê, papapá, tudo história. Põe as imagens para mim. Olha aí o pessoal da arara. Eles estão presos no puleiro agora. A arara está tudo preso no puleiro, né? Não, meu filho, bota lá, essa é a conta, lá andava armada, ali estão ali com uma submetralhadora, achei ele rápido ali. Você vai vendo o que acontece aí. Até em moeda estrangeira. O que eles fazem? Deixa só os presos, por favor. O que eles faziam? Vendiam. Eram 6, pelo menos até agora. Eles deram um prejuízo, um tombo nas pessoas, na ordem mais ou menos, R$500 mil. Tinha moeda estrangeira, encontrar aquele peso ali, se eu não me engano, que eu bati o olho rápido, me parece um peso venezuelano. Não é peso Venezuela ainda? Eu tô agora numa dúvida, que a moeda lá ia trocar. Aí, ó, bolívares, mas eu não me lembro. Bom, resumo, é peso. Resumo, eles deram um tombo no mercado de R$500 mil. Isso para começar a história. Mas isso para a lei é bobagem, não tem... Estelionato é crime que, segundo a lei, é crime de baixo potencial ofensivo. É porque quem inventou a lei não perdeu R$500 mil. Põe no Cidade. No contrato, a promessa de uma casa pré-fabricada no valor de R$21.300. Mas logo que a quantia foi paga, a realidade veio à tona. Tudo não passava de um golpe. Não pareceu um golpe, eles são extremamente espertos, são maravilhosos, te atendem muito bem. Eu fui no carro dele até o cartório, uma pessoa extremamente querida, não tem como tu perceber. O chefe da quadrilha de estelionatários e que assina os contratos em nome da empresa Casas Canoenses é Hamilton Galvão, de 47 anos. Em 5 meses de investigação, os policiais descobriram que o grupo de Canoas também agia na capital e região metropolitana. O modo de operação desse grupo seria fazer uma publicidade voltada ao atingimento de pessoas de classe média baixa, que buscavam a aquisição de casa própria. Os comparsas de Hamilton foram presos na Operação Nosso Lar, realizada pela Polícia Civil de Canoas. Entre eles, a ex-mulher dele, Cibele Pereira Leal, de 48 anos, Maxwell Rosalino dos Santos, de 27, e Itamar Chaves, de 63, que eram responsáveis pelas empresas associadas à construtora, Rodrigo Razeira da Silva, de 35 anos, que era o mestre de obras. Na casa de Silveiro de Oliveira Nunes, de 55, a polícia encontrou essa metralhadora de uso restrito. No cumprimento dos 20 mandados de busca e apreensão, outras armas e esse dinheiro venezuelano foram apreendidos. Para se ter uma ideia da proporção do golpe, somente as 30 famílias que registraram ocorrências aqui na Delegacia de Canoas contabilizam um prejuízo que ultrapassa R$500 mil. Wagner e Cristina, que pagaram quase R$20 mil à quadrilha, viram o projeto da Casa dos Sonhos ir por água abaixo. A gente batalhou muito para conseguir o dinheiro da entrada, a gente pesquisou muito e no fim acabamos caindo no golpe, né? Nós tentamos e, olha, foi um sonho jogado pela janela mesmo. Que prejuízo, acha que vai ressarcir? Eu acho pouco provável, pelo que o pessoal fala, né? Mas... Esperança a gente tem, né? Esperança o pessoal todo do grupo aí tem, então, falando por todo mundo tem a esperança de rever esse dinheiro, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo.
a sua esperança não vai adiantar muito não. Que nunca mais. Essa casa aí, cadê a quadrilha presa? Me dá a quadrilha presa, por favor. O que ocorre? Isso, põe a quadrilha, faz essa gentileza. Muito obrigado. O que ocorre? Eles estão mancando, porque esse um que daí caiu do muro. Essa é a quadrilha do tô sentado. Eles ficam sentados, nem atrás da vítima eles vão. Eles ficam sentados, cada um num canto. O dono da casa chegou, eles aí renderam o dono da casa, a quadrilha do tô sentado. Entraram nessa casa aí e começaram a fazer a limpa. Aí um sujeito chegou, parente lá, também foi rendido. Só que o dono da casa, de repente, conseguiu uma brecha, o cara bobeiro, fugiu pela varanda. Os vizinhos perceberam, chegou a PM. Teve troca de tiro, um caiu do muro, o outro caiu assustado e o outro caiu num tiro. Põe no Cidade. Os 3 presos foram transferidos na manhã de domingo para a cadeia de São Roque. Eles invadiram uma casa na noite de sábado e fizeram 2 pessoas reféns durante o assalto. Segundo testemunhos, os 4 criminosos já estavam há um certo tempo aqui em frente à casa, sentados na guia, esperando alguém entrar ou sair do imóvel. Na hora que eu cheguei aqui, já tinha um rapaz gritando aqui para chamar a polícia, né? Que os 4 já estavam lá dentro para assaltar, né? O dono da casa foi rendido quando saía. Em seguida, um primo dele chegou e também foi surpreendido pela quadrilha. No desespero, o dono da casa pulou da varanda. Neste momento, chegou a viatura da Polícia Militar, que estava fazendo um patrulhamento de rotina aqui no bairro. A viatura tinha acabado de passar pela frente da casa. Vizinhos que perceberam o assalto correram atrás dos policiais para avisar. Gritei, mas eu vi que eles não escutaram, mas teve um irmão que saiu correndo lá e conseguiu alcançar ela e chamou, e foi quando ela voltou. E aí acho que ela passou o rádio para as outras e encheu de polícia aqui. O primo do dono da casa aproveitou a confusão e também conseguiu fugir, pulando para o terraço da casa ao lado, que também é da família. A polícia cercou a casa. Um dos assaltantes morreu durante a troca de tiros, Oswaldo de Souza. Os outros criminosos tentaram fugir pela janela, mas também foram presos. Mostra esse aí para mim ali, faz favor. O que estava escrito aqui era o seguinte, escrito: Garabê é um moço, Garabê é assaltante, Garabê foi preso e não quis falar com a reportagem. Eu perguntei, mas que diacho é Garabê? Pois bem, mas aí finalmente conseguiram me dizer. Ele tem... A única coisa que esse sujeito aí faz... Põe a imagem dele rodando aí para mim, faz favor. A única coisa que ele faz, né, é roubar. O negócio dele é assalto. Para ter uma noção, nós estamos em que mês? Janeiro, fevereiro, março, abril. Em 4 meses, ele já fez, pelo menos 30 assaltos. Isso é só o que é. Quer dizer, o cara sozinho, em 4 meses fez 30 assaltos já reconhecidos, imagina o quanto ele não assaltou. E aí a polícia foi ver. Ele assalta, sabe como, para aliviar a história? Ele usa, sabe essas coisas de pegar arroz? Ele diz que é uma arma, a pessoa vai dizer que não é? Nessa coisa. Ele faz isso com um artifício, né, para não ter mais um problema ainda, além de ser ladrão. Põe no Cidade. Garabê Moisés Bedoyan, de 34 anos, foi preso pela Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar depois de ter sido identificado neste vídeo. Nas imagens feitas pelo sistema de monitoramento, ele aparece entrando em uma farmácia. Ele vai até o caixa, anuncia o assalto e simula estar armado. Após pegar todo o dinheiro, o assaltante foge. O jovem é suspeito de ter praticado pelo menos 30 assaltos do começo do ano para cá em São José do Rio Preto. Além do grande número de roubos, o que chama atenção é a forma como ele ameaçava as vítimas. O suspeito usava uma concha de arroz na hora dos assaltos. A camisa vermelha usada em vários roubos e a concha de arroz foram encontradas com o suspeito. Neste outro vídeo, também em uma farmácia, ele aparece usando uma blusa cinza. O estabelecimento foi invadido 5 vezes pelo assaltante. A polícia acredita que o número de roubos pode ser ainda maior.
Agora bem, como é que você praticava esses roubos aí? Você usava uma concha de arroz? Você praticou esses 30 assaltos na cidade? Era para usar droga? Para que era? Eu vou contar. Isso aqui sim, tomara que tenha sido bem feito. O que ocorre é o seguinte. O sujeito que eu e você estamos vendo aqui, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele é um conselheiro tutelar. É ele quem vai fazer visitas para ver, né, se tem criança sendo maltratada, abusada, né? Ele há 6 anos é um conselheiro tutelar. Pois um homem que todos acreditavam, né, que era cuidadoso com as crianças, ele acaba de ser preso. Põe bem a cara dele aí, põe. Ele acaba de ser preso porque ele estava abusando de uma das garotas que ela estava entregue ao conselho tutelar. Ele abusava sexualmente. Foram várias as consultas em que, inclusive tem um filme que mostra isso. Não era nem um filme, eu me lembrei agora o que é. É aquele livro Milênio, do Steve Larsen, né? Que depois o cara entregou os 3 livros numa trilogia linda e blum, morreu depois de entregar o último para a editora. Tem um filme chamado Milênio, que tem um momento que a personagem principal sofre exatamente isso. E no caso desse aqui, a menininha sofria a mesma coisa. E ele agora foi preso, já foi tarde. Põe no SEDAD. José César Ramalho está preso na Penitenciária Estadual de Londrina desde o final da semana passada. Conselheiro tutelar há 6 anos, ele é acusado de tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos durante um atendimento. A adolescente era atendida nesta unidade do Conselho Tutelar aqui em Londrina. Na denúncia, a garota conta que foi assediada pelo conselheiro, que além de tentar contatos físicos com ela durante a sessão, também ofereceu dinheiro para sair com a adolescente. A garota gravou o assédio e entregou o áudio a outros conselheiros tutelares, que repassaram o material ao Ministério Público. O acusado, que presidia um dos 5 conselhos tutelares de Londrina, já era investigado num caso semelhante, em que uma garota teria sido assediada por ele e recebido dinheiro após indicar uma conhecida para um programa sexual. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime da Polícia Civil investiga agora se outras adolescentes foram abordadas pelo conselheiro nos últimos anos. Essas crianças, elas muitas vezes não reconhecem aquele ato como sendo um ato criminoso. Então é muito importante que, se existirem outras vítimas, elas procurem o Nucria, procurem o Ministério Público, para que os casos sejam apurados e a gente não deixe esse pessoal impune. O conselheiro tutelar foi afastado do cargo logo após ser preso. Pim. Maria Amélia e Charles. 2 filhos, casados. Ele trabalha como vigilante e se preparava para trabalhar quando deixou a arma em cima da mesa. A esposa diz que queria brincar com o marido, pegou a arma e apontou para o marido e disse: "Vou te matar". Diz na história que ainda no clima dessa brincadeira, eu não sei se isso é brincadeira, se é brincadeira é de um profundo mau gosto, tanto é que o resultado não é bom. Ele foi, tirou a munição da arma, apontou para a esposa e atirou. Diz ele que uma bala tinha ficado dentro no tambor da arma. Ela foi levada para o hospital e morreu. Ele está preso. E essa história, hein? É porque você gira o tambor, você tira... Não é gira o tambor, não, garoto. Para não acreditar. Tem nada a ver com tambor. Tu é armeiro? Não, mas o revólver... Eu estou dizendo assim, quem é que acredita nessa história? Eu não. É isso que eu quero perguntar. Pô, o cara diz
que é casado há um monte de tempo. A arma tá ali. Que nesse dia a mulher pegou a arma para brincar. E que aí ele pegou a arma, sendo vigilante, tirou as balas do tambor. Se é pistola, eu até podia pensar que uma bala ficou na agulha. Mas revólver, desculpe. O cara, quando abre o tambor, tá ali. Tá olhando o que tem. A história tá igual as histórias que o Percival conta aqui. Não junta a história consoante com vogal, igual a tua. Põe no Cidade. Na rua onde o casal morava, na periferia de Belém, os vizinhos se disseram surpresos com a morte de Maria Amélia Santos, de 32 anos. Mas ninguém quis falar sobre o assunto. Os parentes também não quiseram gravar entrevista. Ninguém esperava que o relacionamento dela com o vigilante Charles Pereira de Moraes pudesse acabar dessa forma. Segundo a mãe da vítima, Charles se preparava para trabalhar e teria deixado o revólver em cima da mesa. Maria Amélia então pegou a arma e apontou para o marido dizendo: "Eu vou te matar". O marido não teria gostado da brincadeira, desarmou a esposa e tirou as balas de dentro do revólver. Depois ele apontou para ela, exatamente para o braço dela, e disse: "Quem vai te matar sou eu". E apertou o gatilho. Só que ele não esperava que dentro da arma tivesse sobrado uma bala. Quando ele viu a esposa cair na frente dele, entrou em desespero. Toda essa tragédia aconteceu na frente da filha do casal, uma menina de 1 ano e outra de 14 anos. Maria Amélia chegou a ser socorrida. Foi encaminhada às pressas para o pronto-socorro, mas não resistiu. O velório está acontecendo aqui, nesta igreja simples que fica a poucos metros da casa onde o casal morava. A filha mais velha deles não conseguiu entrar para velar o corpo da mãe. A menina está sob efeito de calmantes. Charles foi preso logo depois da morte da esposa e pode ser indiciado por homicídio e porte ilegal de arma. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se eu já... Eu não sei se eu já falei do nosso Afonso Mônaco. O Afonso Mônaco é o único repórter que eu conheço que é contemporâneo de Percival. Tem o Afonso, pra gente... Ó, bota o nosso Afonso, ó. Quando o nosso Afonso Mônaco começou a reportagem, ele escrevia na pedra ainda, né? Hieróglifos. Ali ele batia e ele escrevia. Será que hieróglifos é quando bate na pedra? Agora eu fiquei numa dúvida. Vamos dizer que seja. Se não for, releva. Aí, resumo. Esse é o nosso Afonso Mônaco. E quando eu entrei hoje aqui, ele me contou uma história. O Afonso, quando era nessa fase, né, Afonso aí tinha... Isso tem uns 500 anos, o Percival tem 620. Mas eu sou arqueólogo. Você é o quê? Arqueólogo. O que é isso? Entre outras coisas, eu pesquiso nas cavernas, quer dizer, hieróglifos. Eu vou lá atrás, lá, para obter provas científicas. Você não tomou um remédio hoje, né? Não, ainda não. Eu vi, porque tá difícil hoje, hein? Não tem uma consoante juntando, hein? Resumo, o que é que vai? Aí o Afonso vai e me conta essa história. Chega para mim, você sabe o que aconteceu? Eu disse: Afonso, se eu soubesse, você não ia me perguntar. Ele disse: rapaz, eu nunca tinha visto. Eu digo: se você não viu, Afonso, imagina eu. Ele disse: um casal, né? Eles eram namorados, ficaram noivos, tem alguns amigos e tal, era a maior alegria. E ele dizia, e Afonso me diz, o noivo era ciumento, possessivo, cuidava da mulher, chamava Rogério. Aí eu perguntei o nome dela, Renata. Eu digo: ah, dupla RR. Essa aqui é a Renata, esse aqui é o Rogério. E ele tem ciúmes. Já namoro de 3 anos, marca um casamento e veio a grande festa do casamento, né? Um baita condomínio de luxo e tudo, e estava dando tudo certo, né? Só que acontece uma coisa, a noiva está lá conversando com um amigo dele e tal, não sei o quê,
uma festa de noivado. De repente, ele diz o seguinte: eu vou fazer uma surpresa para vocês. Me conta o Afonso. Eu disse, mas quem vai fazer surpresa? É você? Não, o noivo falou, no meio da festa, eu tenho uma surpresa. Eu digo, e aí? Ele foi até o carro. Eu digo, e aí? Ele disse, você não tem ideia. Eu digo, mas conta de uma vez. Ele disse, ele foi no carro, pegou uma arma, no meio da festa de casamento. Foi lá, atirou na noiva, atirou no amigo que estava conversando com a noiva e depois deu um tiro nele mesmo, né? Ali, na hora. Os 3 morreram. Na hora do casamento, no meio da festa. Põe o nosso Afonso no Cidade. Esta foi uma das últimas fotos de Rogério e Renata na festa de casamento. Renata sorri. Rogério está sério, o olhar distante. A foto foi tirada às 2h21 da madrugada. 9 minutos depois, Rogério matou a noiva e um amigo. Em seguida, deu um tiro na própria cabeça e morreu horas depois. O salão fica no centro do condomínio, bem ao lado da piscina. Foi aqui que a tragédia aconteceu. Rogério Damascena, 29 anos, era supervisor de vendas. Renata Coelho, 25 anos, era advogada. Eles namoravam há 3 anos. Este músico, contratado por Rogério para animar a festa, acompanhou todos os momentos, desde a chegada dos noivos até a hora do crime. Ele chegou por volta de umas 11h15 por aí da noite e chegou fazendo muita zoada, acelerando muito a moto. E quando eles entraram, foram para o salão, aí começou a festa, né? Victor lembra que Rogério parecia feliz e pediu para ele tocar a música preferida do noivo, o axé Eu Quero Só Você. O nosso amor, todos querem pôr um fim, querem nos afastar e tirar você de mim, mas eu amo você. A música fala de um homem apaixonado que se sente ameaçado. Rogério pediu para ele repetir o axé 4 vezes. Foi quando eu toquei ela de novo que ele começou a dançar com ela. Puxou ela, a gente começaram a dançar, super tranquilo, brincaram a noite todinha. Depois de dançar, Rogério e Renata posaram para fotos em frente ao bolo. O enfeite, um casal de noivos em cima de uma motocicleta, lembrava aos convidados a surpresa que o noivo fez ao chegar de moto à festa. Logo após a sessão de fotos, ele anunciou a um grupo de amigos uma outra surpresa. Rogério deixou o salão de mãos dadas com Renata e chamou alguns convidados. Entre eles estava o colega de trabalho Marcelo Guimarães. Rogério foi sozinho até o carro e, sem que ninguém percebesse, pegou uma arma. De volta, abraçou a esposa, deu um beijo nela e em seguida revelou a todos a surpresa anunciada. Deu um tiro na cabeça de Renata. Ele aponta a arma para o amigo Marcelo, que tenta fugir. O músico viu tudo de perto. O Marcelo passou por você fugindo? Passou por mim correndo e ele correndo atrás de Marcelo com o revólver. E atirando? Não estava atirando. Na hora que ele correu atrás de Marcelo, ele estava correndo, fazendo movimento com a pistola na mão, né? Marcelo gritava, falava alguma coisa? Pedia para ele esperar. Não, Rogério. Só gritava não, Rogério. Não, Rogério. Não, Rogério. E correndo e olhando para trás. Rogério correu atrás de Marcelo por mais de 40 metros. Segundo a polícia, o primeiro tiro foi nas costas. Em seguida, Rogério deu um tiro contra a própria cabeça. Algumas cenas de ciúmes marcaram o namoro de Rogério e Renata. Uma amiga dela, ouvida na polícia, relatou uma reação violenta de Rogério em um restaurante aqui de Recife. Ele agrediu Renata e um rapaz que estava na mesma mesa com a namorada. O diretor da empresa onde Rogério trabalhava diz que ele era tranquilo, se relacionava bem com todos, inclusive com o Marcelo, o colega assassinado. O diretor lembra de um encontro com os dois um dia antes do casamento. Rogério, Marcelo, todos num clima de harmonia, de brincadeira, inclusive falando da festa que seria no outro dia, no sábado do casamento.
Marcelo tinha 40 anos e morava neste prédio em Recife com a mulher e 2 filhos. A polícia analisa o computador e o celular das vítimas e descarta a possibilidade de um relacionamento amoroso entre Renata e Marcelo, o amigo do noivo. Qual seria então o motivo? O que se passou pela cabeça de Rogério minutos antes do crime? O músico, que conversou com o noivo minutos antes do crime, disse que ele estava bem. Que eu tinha dado uma parada de 15 minutos, ele veio falar comigo, você sente quando a pessoa tá... Ele estava normal, O pai de Rogério diz que também não percebeu nada de anormal. Ele parou na minha mesa, com ela de lado, com a mão dada. Parou na minha mesa e me abraçou. Painho, eu te amo. Se existe alguém que ama na vida, não vai existir nunca que ame mais do que eu, você, como meu pai, amigo e camarada. Eu tô feliz. Isso ele me fez essa declaração. Mas afinal, Rogério planejou os crimes? O delegado acha que não. Rogério e Renata se conheceram quando eram crianças nesta escola no município de Ribeirão, interior de Pernambuco. Mas o namoro só começou quase 20 anos depois. Será que Rogério poderia ser um psicopata que só se revelou naquela noite? O mistério permanece e a polícia admite: o final trágico dessa história pode ficar sem explicação. O final trágico dessa história é óbvio que ficou sem explicação. Não há nenhum registro, né, do porquê ele se matou, do porquê ele fez aquilo, e evidentemente ele tinha um transtorno de personalidade e que ele guardou, né, toda essa, pode ser raiva, pode ser angústia, não é, por um momento onde aquilo se tornasse flagrante para todos, o estado em que ele estava, né? Porque ele podia ter feito isso a qualquer hora, a qualquer momento, não. Ele esperou a festa, fez uma mise-en-scène da entrada de motocicleta, dizendo que essa era a primeira surpresa, e disse para os amigos que teria uma segunda, que mostra, na verdade, que não foi uma coisa de ímpeto, né? Foi uma coisa em que ele planejou, tramou e no momento, né? E aí é que está a coisa. Era um momento de felicidade para todo mundo, inclusive para esse pai que chora, né? Vendo o filho casar, a família da noiva vendo casar, todos os amigos, e no momento de felicidade para todos, ele puniu todo mundo, transformando um momento de felicidade num momento de permanente tristeza. Quer dizer, agora, e ninguém reparou, isso aqui é meio estranho, né? Ninguém reparou, hora nenhuma, que ele tinha um transtorno grave. A noiva, por exemplo, né, convivendo 3 anos, ciúme é uma coisa, né? Ciúme excessivo é outra, né? E a partir daí, mas o ciúme dele não chegava a afetar a relação dele, era um ciúme, mas não tinha briga, não tinha absolutamente nada, num tom mais alto. E ele resolveu punir todo mundo. Não tem explicação lógica para o que ele fez, no sentido foi por A, foi pelo B, foi por ela, não. Ele simplesmente não deixou nenhum registro. Ele puniu e agora pune pela segunda vez. Puniu no grande momento de felicidade de todos e pune ao não deixar nenhuma explicação. O que faz com que todos, não os que, evidentemente não os que morreram, mas família e tudo, pense, bom, onde é que eu errei para ele fazer isso comigo? Ah, esse aqui é simples. O que mostra, né, que a polícia brasileira é uma polícia muito bem preparada. Esse sujeito estava preso por ter cometido um assassinato. Ele teve que fazer uma operação no joelho. Foi levado para o hospital e, evidentemente, ficou com uma escolta, um agente penitenciário,
Mas ninguém se preocupou com uma coisa que é óbvia, não é? Botar também na entrada do hospital um alguém da polícia para ver quem é quem que vai entrar. Botou só um homem para cuidar dele. 2 caras da quadrilha dele entraram no hospital, pegaram o agente penitenciário, disseram para a gente, fica sentado aí no banheiro quietinho que a gente vai te trancar, mas a gente não vai te fazer mal nenhum não. Só vou te trancar e você dá um tempo, porque eu vou levar ele aqui, porque ele é meu parceiro de crime. E levou o cara, por sinal, esse aqui tinha matado um filho do escrivão de polícia. Né? Resumo, esse aí com o joelhinho assim, saiu pela porta da frente, com 2 compassos e bobear ainda saiu de cadeira de rodas. Põe no Cidade. Uma mistura de indignação e revolta. Esses são os sentimentos de Marcos Barbosa, pai de Filipe Peles Barbosa, que foi assassinado em julho do ano passado. Como se não bastasse perder o filho, neste final de semana, o advogado soube que um dos principais suspeitos do crime conseguiu fugir pela porta da frente deste hospital particular em Vila Velha. Para Marcos, a maneira com que a fuga de Jorge Thanos Boeri Neto aconteceu foi planejada e facilitada. Absoluta certeza que foi uma fuga facilitada e, digo mais, foi uma fuga comprada. Não houve escolta e o agente ficou preso, algemado no banheiro do hospital, o que é mais preocupante ainda. Em julho do ano passado, Filipe Peles Barbosa foi assassinado em um edifício na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com a polícia, a vítima de 29 anos chegava em casa por volta das 7 da noite, quando um outro homem entrou junto com ele na garagem. Os dois entraram em luta corporal e Filipe acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da Grande Vitória, mas não resistiu. O suspeito, identificado como Jorge Thanos Boeri Neto, de 20 anos, foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha, e preso em seguida com o joelho quebrado. As imagens do circuito interno de segurança do hospital deverão ser encaminhadas à Polícia Civil, que vai investigar o caso. O hospital também quer saber o porquê de, no momento da fuga, apenas um agente penitenciário estar tomando conta do detento. Muitas pessoas que frequentam o hospital particular nem faziam ideia da presença de internos do sistema prisional capixaba na unidade. O que deixou o pai de Filipe ainda mais revoltado foi o fato de que na próxima quinta-feira, Jorge tinha compromisso com a justiça e, por conta da fuga, o processo deve atrasar. Para nossa surpresa, ele fugiu ontem. Nós somos assistentes de acusação dos 2 processos, tanto desse maior que fugiu, quanto do menor que também está preso. Me dá a imagem. O que você vai acompanhar agora comigo? Esse carro chega, o motorista vai ficar, vão sair 2, 3 caras, vai começar um assalto. Para ter uma ideia, a moça, daí ó, essa aí, ela vai cair dura para trás. Já. Ó, repara, lá vai ele, vai assaltar, ele vai, põe no Cidade. O veículo é estacionado em uma das bombas. 3 bandidos descem e um fica no carro, no banco do motorista. Enquanto 2 suspeitos abordam o frentista, este outro, de camisa preta, vai até a loja de conveniência. Ele entra já com um revólver 38 em mãos e anuncia o assalto. Ele tenta roubar o celular de uma cliente que estava pagando as compras. Em pânico, ela tenta fugir e consegue correr para os fundos da loja. Uma outra funcionária, que estava na parte de trás da loja, aparece e também é rendida pelo bandido. Ela passa mal e senta no chão, enquanto um dos bandidos que estava roubando o frentista entra na loja para ajudar o comparsa. A dupla leva todo o dinheiro do caixa e depois volta para pegar carteiras de cigarro. O bandido de camisa vermelha vai até a funcionária, que passa mal. Falou, moça, tenha calma, a gente não vai fazer nada com você não, a gente só quer o dinheiro. Ele parecia nervoso, não? Muito nervoso, todo o tempo. O de preto estava mais nervoso ainda, foi o que estava com a arma. Em 2 minutos, o bando deixa o posto, levando cerca de R$300 do caixa e mais de R$800 do frentista, que ainda teve relógio e celular roubados. Preste atenção neste Fiat Uno,
parado na frente da loja de conveniência. Na saída, os bandidos o abordam e levam o celular do motorista. O homem que está no carro seria o marido da cliente que estava na loja e estaria armado. Note que ele tenta reagir, mas parece preso ao veículo. O cachorro dele impediu a reação. Às vésperas de uma possível greve da Polícia Militar, os funcionários temem pela segurança no trabalho. A gente fica sem proteção nenhuma, né? A gente ficou com medo, muito medo. Até agora a gente tá, eu particularmente estou